Olá a todos, meu nome é José Luiz, eu sou doutorando no programa de História Social da USP e eu sou orientado pela professora Ana Paula Tavares de Magalhães. O tema da minha tese trata dos modelos de ordenação social no século XII, especificamente no território onde é a atual França. Eu tenho como objeto de estudo as regras monásticas escritas por Pedro Abelardo, nasceu em 1079, morreu em 1142, e Roberto de Abricel, que nasceu em 1047 e morreu em 1117. E as suas implicações práticas na política desse período. Nessa apresentação, vou tratar dos problemas que eu tive ao analisar o Abelardo, as fontes do Abelardo. Em especial, a Problemata, que é uma série de questões endereçadas a Abelardo por Pela e Luisa, e nas próprias histórias, e na própria história Calamitatum, que é, que é uma carta a um amigo, que a Abelardo escreve, contando toda a sua história. Ambas, como eu já disse, pertencem ao gênero epistolar e foram escritas quando Abelardo e Luísa já haviam ingressado no monastério. Bom, os dois conceitos que eu vou tratar um pouco com vocês é o de ordem e hierarquia. Conceitualização é um problema constante para todas as pesquisas científicas. É um conceito que delimita. Ele tem a função de ordenar os objetos, processos e de definir o recorte do trabalho. Todo conceito também é convencional, ou seja, ele é uma convenção, ele é construído e conhecido através de uma relação entre o autor e a comunidade que ele escreve. Pode ser a comunidade aqui no sentido de do grupo que ele escreve, os historiadores, ciências sociais, é, alguns vão ter conceitos que conversam, outros vão ter o mesmo conceito de visões não opostas, mas diferentes. Então, tudo depende da área que você está, para quem você está escrevendo. Né? Para nós, historiadores, a historiografia do conceito é parte integrante da sua construção. Para outras áreas, ela tem sua importância, mas para nós é fundamental. As mudanças de sentido e a multiplicidade dos seus usos abrem possibilidades de análise sobre a sua utilização política em determinado período também. A utilização política no sentido mais amplo da palavra, no sentido de administração da coisa pública. Para essa apresentação, vamos começar a falar sobre a ordem. O Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, ele separou a nossa obra Eclipse da Razão, a razão objetiva da razão subjetiva. A razão objetiva é aquela que está fora de nós, homens, né? Ao tentar racionalizar o mundo, tentar ordenar o mundo. A razão subjetiva seria aquela que prega, a grosso modo, isso, pelo amor, que o que organiza o mundo, assim, é que os homens já têm a noção de que o que organiza o mundo são os próprios homens, ou seja, a razão está dentro da gente. Razão aqui a gente pode tentar também entender como a forma como o mundo é ordenado. Então você tem você tem um período que existia a razão objetiva ordenando o mundo, em determinado ponto você passa a ter a razão subjetiva ordenando o mundo. Eu tendo a acreditar que não se trata em determinado período você tinha uma razão objetiva ordenando o mundo, e depois passa por uma razão subjetiva. Eu prefiro pensar na preponderância de uma razão objetiva ordenando o mundo e passando por uma razão subjetiva, uma ordem subjetiva ordenando o mundo. Ou seja, em determinado período você tem modelos de ordenação que são externos ao homem e passa que existe e em determinado ponto os modelos se tornam internos. Um exemplo disso, os signos do zodíaco, por exemplo. Os signos do zodíaco são uma ordenação, são um exemplo de uma ordenação do universo, algo que ordena
uma força exterior ao homem que ordena desde os corpos celestes até a, a forma que uma pessoa se comporta, que não está no sujeito, não é? E que está presente hoje, por exemplo. Quem nunca leu ou nunca viu, mesmo que não acredite, nunca viu sou de Gêmeos, sou de Libra, por isso eu sou isso, é um modelo de organização do universo. Mais importante é um modelo que fala que a ordem dos planetas, ela interfere na não é que ela interfere, ela está ligada de alguma forma à forma que a pessoa se comporta, o lugar que a pessoa está na sociedade. E está presente até hoje. Hoje a gente sabe, hoje a gente tem a razão subjetiva, né, esse ordenamento subjetivo, como algo dado. É o homem que organiza a sociedade do homem, mas ainda temos algumas insurgências. A gente ainda tem alguns elementos de razão objetiva no no, nossa vida cotidiana. Ok? Bom, a palavra ordem, agora ordo, ela já como ordenação e hierarquia, agora hierarquia com um grande asterisco, ela já era utilizada no século XII, e é bem mais antiga, inclusive, que isso. Emily Benevitz, no vocabulário das instituições indo-europeias, já aponta a existência de uma ordem, dessa ideia de ordem, de uma ordem que ordena o universo e as sociedades, nas populações de base de linguagem indo-europeia. Então, esse conceito de um universo ordenado é bem mais antigo. O ponto é, ele passou por metamorfoses. A gente talvez pudesse dizer que ele é um conceito, uma ideia de longuíssima duração. Tem uma carta que é muito interessante, que é a carta do Gregório Grande, mais ou menos do século VI, que foi apropriada por Gregório VII, do século XI. A providência divina instaurou graus e ordens distintos, a fim de que os inferiores se manifestando respeito pelos superiores, e os superiores exprimindo afeição pelos inferiores, da diversidade de nasce a concórdia, e todos os ofícios organizem-se em uma composição harmoniosa. O conjunto, aí ele usa a palavra universitas, em efeito, só subsiste pela ordenação, ordo, das diferenças. O exemplo das milícias celestes nos ensina que uma criatura não pode viver nem ser governada na igualdade. Anjos e arcanjos não são como vocês sabem, iguais, mas diferentes uns dos outros segundo o poder e a ordem. Se tal distinção existe entre aqueles que são sem pecado, como homem não seria submetido a uma disposição familiar similar? E assim que a paz e a caridade possam se abraçar, que a pureza, sinceritas, afirme-se na concórdia mútua e na estima cara a Deus. Cara, o vício realiza-se de maneira salutar quando se pode recorrer a um único superior. A carta tem funções diferentes. A que foi escrita por Gregório Grande tem uma função, a do Gregório VII tem outra, mas o conteúdo é o mesmo. A ideia de uma ordem que está presente, desde as criaturas celestes até as criaturas terrestres, uma ordem que se mantém, que deve ser espelhada, ela está presente nessas cartas. Uma outra definição de ordem interessante que a gente encontra é uma sentença que formulada no próprio círculo da escola do Abelardo. Ordem é o que podemos perceber no espetáculo dos planetas, onde cada elemento ocupa o seu lugar e sua ordem, sem ser impossível para o outro. Essa ideia da ordem, dessa ordem,
ser um todo ordenado e harmonioso também está presente no, no, no século XII. A ordo, essa ordo, em latim, ela é uma palavra complicada, porque a gente possui várias acepções. Você tem a ordo, entendida como uma ordem, arranjamento, disposição, ranking, é, condição da sociedade, corpo de tropa. Você tem uma série de significados para a palavra ordo. Nós todos nessa ideia de uma ordenação, de uma coerência, mas é aplicado para diversas coisas. Você não pode tentar caçar um documento ordo e ter a ideia que a ordo vai significar a ordem da sociedade. Não, não. Pode ser uma ordem bem mais específica, pode ser a ordem das tropas. Bom, no glossário Média e Latinitatis, você encontra as 8 secções da palavra do verbete ordo. Desde ele significando um modo, uma maneira e uma razão, passando por Senado, a cúria do Senado, o sacramento das próprias ordens, o que é conferido a quem é admitido em alguma ordem eclesiástica. Você tem o ordo como a lei, norma, sanção. Você tem sem complemento nenhum, ordo, sem complemento. Pode ser relativo a ordens religiosas, tipo a ordem dos frades menores, ordo, o ordine, no caso. E ordo também como tropas militares, no sentido de tropas militares, uma ordenação de tropas militares. Então, você tem diversos sentidos. No Média Latinitatis Lexicon Minimus, do Niemeyer, publicado em 1978, ordo, você tem 6 sentidos, ele dá 26 sentidos para a palavra ordo. É modo, maneira, hábito, mas também a disposição das leis, a ordem de uma cerimônia específica, o que vai acontecer em cada passo da cerimônia. Você tem a ordem as ordens sagradas, como eu disse, a dignidade eclesiástica, o dever de um ofício eclesiástico também é ordo, também tem a palavra ordo. E agora é interessante, o arranjamento das mobílias de um lugar, ou seja, a ordo também se vincula à disposição geográfica das coisas em um determinado espaço. Você encontra, e também como fundamentos de poder. A palavra ordo, então, é polissêmica. Por isso ela acaba sendo um desafio conceitualizar, porque ela tem muitas acepções. O melhor que eu pude fazer é colocar quando eu quero falar da ordem essa ordem que repassa o universo e que põe no seu lugar todas as coisas, eu comecei a chamar de ordem do mundo, mundos, a ordem do mundo, sabendo que não é bem a ordem do mundo, seria a ordem do universo, né? Essa ordo como uma ideia de universo harmonioso também aparece nas epístolas de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Que cada alma, isso nós, Romanos 13, 1 e 2, que cada alma se submeta aos poderes superiores, pois não há poder que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas, e aí estabelecidas ele coloca como ordinar, natai, por Deus, foram ordenadas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade se opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Essa parte desse versículo é extremamente interessante, principalmente no caso de Abelardo. Abelardo ele vai acusar os seus inimigos de inveja, o que para a gente poderia ser só inveja, uma coisa simples, está embutido a ideia de que a pessoa que sente inveja se revolta contra a autoridade, contra a ordem estabelecida por Deus.
Ou seja, inveja não é um argumento tolo, não é um argumento pessoal, passa a ser um problema da própria sociedade, porque tem alguém que vai contra a ordem estabelecida por Deus. A gente viu aqui, até agora, as diversas acepções de Ordo, como que ela aparece em Paulo, aparece no Gregório. Então, eu acho que já está bem demonstrado como que essa ideia de um universo ordenado no século XII está ok, ela existe. Hierarquia. Hierarquia é um ótimo vocabulário, também. O problema é que na Idade Média, a hierarquia era um vocabulário técnico. Não se usa a hierarquia, como determinado contexto. Hoje em dia, que eu estou falando, a hierarquia é a organização fundada sobre uma ordem de prioridades entre elementos de um conjunto, ou sobre as relações de subordinação entre membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Isso aqui é a definição do Horace hoje. O ponto é que, no século XII, principalmente, hierarquia não tem técnica, como eu disse. Ela mostra um jeito de se ordenar todo o cosmos, o universo, de uma maneira muito específica. A gente já vai chegar lá. Tanto é que ela não aparece nas cartas de Pedro Belardo. O termo hierarquia não aparece, mesmo ele conhecendo muito bem. Ele já é muito utilizado desde o século VIII, com as primeiras traduções do Corpus Dionisíaco. O Corpus Dionisíaco, ou seja, os documentos de Dionísio, o Areopagita, eles acabaram de ser traduzidos no século XII, mas no século IX, no século VIII eles já estão por aí. A palavra hierarquia, tem na sua origem o termo grego hieros, que é sagrado, o sagrado se manifestando no mundo, né? Não é só sagrado, é sagrado que se manifesta no mundo. A hierarquia é definida, a hierarquia ela é definida por Dionísio Areopagita como uma ordem sagrada. Isso é a definição do dicionário do Hermes. A hierarquia é definida por Dionísio Areopagita como uma ordem sagrada, um conhecimento e uma atividade que, com a ajuda de Deus, se semelharia o tanto quanto possível ao divino. O objetivo da hierarquia é, efetivamente, a união com Deus. Suas duas formas fundamentais são a hierarquia celeste, o reino dos anjos, e a hierarquia eclesiástica, a estrutura da igreja. Como encontramos entre o bispo, que também é chamado de hierarca, o padre e o diácono. Essas funções metafísicas, articuladas sobre diversas formas, foram que orientou a mística medieval e também teorias sobre o governo monárquico da Igreja. Essas obras do Pseudo-Dionísio, elas foram extremamente importantes principalmente no século XII. E Abelardo, a sua enciclopédia muito bem. Tanto que assim que ele foi castrado, ele foi para o monastério de Saint-Denis, em Paris. E lá ele simplesmente pega e tenta provar pelos escritos, ou pela lógica, por outros caminhos, que o Saint-Denis, o Dionísio Areopagita e um outro autor e um outro Dionísio não são a mesma pessoa. Nossa, isso foi uma briga fenomenal com esses monges, porque eles entendiam os três como a mesma pessoa, e isso fornecia uma autoridade para aquele monastério muito grande. Quando ele fala que não são a mesma pessoa, os monges querem matar ele. Matar não, mas às vezes matar sim. Mas os monges ficaram extremamente gostosos com isso. Porque Abelardo tem
Por que Abelardo começa a tentar desqualificar, não desqualificar, mas ele não acredita nesse termo de hierarquia. Como eu disse, a hierarquia ela junta, ela liga o homem ao divino. Mas Abelardo, ele não acredita nessa ligação. Ele acha que essa ligação não é possível. Por quê? Porque é impossível inteligir o que é perfeito e imutável dos sentidos humanos. Para Abelardo não existe essa ligação possível. Não pode ser uma hierarquia única, não pode ser uma ordem única que liga todos os membros de forma linear. A gente não tem a capacidade, o ser humano não teria essa capacidade de inteligir aqui as ordens celestes. Somente as ordens. E se não tem a capacidade de inteligir, como que ele consegue reproduzir as ordens terrestres? Não teria como. Para Abelardo, a única forma de reproduzir, você não reproduz as ordens celestes. Porque elas não são feitas da mesma substância, elas não são matéria, elas são outra coisa. Para Abelardo, você consegue intuir essas ordens, consegue inteligir de uma certa maneira, você tem indícios, Deus dá os dons para você e cobra por isso. Você consegue. A coisa não é 100%. Bom, não existe uma ordem exterior, não existe uma possível ordem externa. Existe a ordem externa, mas ela não é inteligível. Você só pode intuir algumas coisas dela. Você não consegue emular. Então, o termo hierarquia para Abelardo não é possível. Simplesmente não é possível e não aparece nas obras dele. Vai aparecer na obra de muitos outros. E o que gera conflito. Né? O que pode ir conflitos de natureza teórico-política. Olha só, segundo o Chenu, o Marie-Dominique Chenu, no Despertar da Consciência Medieval, o universo humano de Abelardo não se estrutura numa visão hierárquica do cosmos, incluindo toda a totalidade dos seres, e, portanto, fornecendo a regra exterior e interior a cada um. Para ele não é possível isso, certo? E por não ser possível, ele combate, ele argumenta contra. Quando ele combate isso via tratado, quando ele começa a ter problemas com ser acusado como herege. Quando ele comenta isso em cartas, nossa, passa. Essa é um pouco eu queria falar sobre a retórica da Idade Média. A retórica, devido ao gênero em que você escreve, ela dá o que você está falando. Se é um conteúdo público, para o público, se é um conteúdo o seu de uso pessoal. A carta ela tem uma definição simples em Cícero. Ele é um diálogo entre ausentes. Ou seja, ele é para você conversar com alguém que está ausente. Ela não é para você se dirigir ao público. Como é um diálogo entre ausentes, não é, ela é pública no sentido que ela tem uma circulação e as pessoas acabam lendo essa carta e pegando essas ideias e até copiando essas cartas, ela acaba se tornando de conhecimento público, mas ela não é uma declaração pública do que você quer. Ela não é uma declaração pública do que você quer. Entende? Abelardo nunca foi condenado pelas suas cartas, e Heloísa menos ainda. E olha que Heloísa escreveu umas barbaridades nas cartas, naquele período, pelo menos. Entende? A carta é um gênero que explode no século XII, é um gênero literário que se multiplica muito nesse período. É o gênero preferido dos monges, porque, em certo sentido, não é a palavra pública, ele não quebra a regra de silêncio. A regra de silêncio do monastério eu entendo, pelo menos dessa forma, e não é que eu entendo eu, Zé, não, eu concordo que o silêncio ele não é um silêncio entre monges, você fica quietinho, ou nem sempre é assim. Ele fala sobre o silêncio público. O monge ele não tem o direito de falar publicamente suas ideias. Tanto é que quando Abelardo é condenado ao silêncio, ele vai para onde? Para o monastério. E lá ele não pode publicar coisas.
A carta é uma maneira do monge falar o que pensa, não publicamente, mas que o público tem acesso. O tratado já é outro papo. Pelo tratado, Abelardo foi condenado. Por tratados, você é condenado. Você pode ser condenado à heresia. E isso é muito interessante. Um lugar onde você escreve, o gênero literário determina o lugar que você escreve e para quem você escreve. Qual a função da sua escrita? Se é pública ou se é pessoal. Isso é muito interessante. E relaciona o gênero literário com a política. É essa relação que eu vou tentar explorar um pouco na minha pesquisa. Como que se dá a relação entre a retórica, né, e os gêneros literários, e a carta, alguns dos gêneros literários presentes naquele período do século XII, com o espaço público, a administração do espaço público. Certo? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro. E é isso que eu queria apresentar para vocês. É essa discussão que eu coloco na mesa para a gente fazer na hora da mesa de apresentações, ok? Falou, tchau, tchau.